Olá, tudo bem, alunos? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E vocês sabem que essa semana é a semana dos estudos intensivos, isto é a semana que a gente está encerrando, fechando os trabalhos do terceiro bimestre. E aí eu trouxe, né, a seguinte temática para esses estudos intensivos, que é o seguinte: a mulher e o mercado de trabalho, né? Como que se dá esse relacionamento dentro dessa esfera mulher-trabalho, né? Então é o seguinte, a partir de algumas pesquisas eu trouxe as seguintes informações aí para a nossa aula dessa semana. São diversas as desigualdades existentes na sociedade brasileira, se a gente for analisar. Uma das mais evidentes, né, refere-se às relações de gênero, no caso homem e mulher, menos relacionadas à questão econômica e mais ao ponto de vista cultural e social, se a gente for ver. Constituindo, a partir daí, então, as representações sociais sobre a participação da mulher dentro de espaços variados, quer seja na família, na escola, na igreja, nos movimentos sociais, enfim, na vida social como um todo. Então, a partir dos estudos, né, que eu fiz, deu para analisar o quê? Nas últimas décadas do século XX, né, a gente presencia um fato bem interessante. Qual? E marcante, é que na sociedade brasileira, né, a mulher passa a ter uma maior inserção, cada vez mais crescente dentro do mercado de trabalho, né, e fato esse que se explica pela combinação de fatores econômicos, culturais e sociais. Econômico no sentido de que a mulher, enquanto alguém que está trabalhando, ela vai produzir bastante, até pela proatividade, pela inteligência e tudo mais. A questão cultural, se a gente for ver estatisticamente, há dentro da nossa cultura, a mulher é aquela que segue os estudos até os anos finais, né? Ela estuda mais que o homem em média, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, a mulher estuda mais. E outra questão, que é justamente esse dado social. Ela traz uma contribuição muito grande social aí, né? Não só pela esfera de que ela trabalha fora, trabalha em casa, mas também ela tem essa visão mais global, né? Então a mulher tem essa característica que é própria da sua natureza. E em razão, então, né, seguindo aqui a pesquisa, do avanço e crescimento da industrialização no Brasil, ocorreram transformação da estrutura produtiva. Né? A gente sabe que cada vez mais os trabalhos são mais industriais, tecnológicos, agora na era da informação, né? E aí há também um contínuo processo de quê? De urbanização e redução das taxas de fecundidade nas famílias. O que é isso, taxas de fecundidade? Cada vez mais, né, as famílias estão tendo menos filhos, se a gente for pensar, né? Então os casais estão optando, primeiro, ter uma formação, ter um trabalho sólido, para depois ter ali, de certa forma, filhos, né? Quando muito, um ou dois. Então isso também facilita que a mulher possa estar dentro do mercado de trabalho e que dê conta aí dessa prole em pequena quantidade, né, de filhos. E o homem também está ajudando, colaborando dentro desse processo inclusivo, né, de gêneros no campo do trabalho. Então isso é bem interessante aí, segundo a pesquisa. Então, segundo o PNAD, o que é o PNAD? Né? É uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, ou seja, por cada casa. Realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em 2007, né, fez ali uma pesquisa bem interessante e constatou que a população brasileira chega a quase 190 milhões de brasileiros, isso em 2007. Agora deve ter aumentado aí significativamente, com a estimativa de 51% de mulheres. Então, mulher, né, podemos dizer que as mulheres são em grande maioria dentro da sociedade. Segundo dados do IBGE de 2000, do PEA, né, que é a população econômica ativa brasileira, em 2001, tinha uma média de escolaridade de 6,1 anos, sendo que a escolaridade média das mulheres era de 7,3 anos e a dos homens é de 6,3 anos. Aí um pouco do que eu já falei, né? Culturalmente, a gente percebe que as mulheres elas estudam mais e ficam até terminar os anos de estudos, né? Elas finalizam. Muitas das vezes o homem, por N motivos, ele larga, ele desiste, ele para trabalhar, enfim. Aí depois o mercado de trabalho vai incorporar essa mão de obra. Se ele não está qualificado, eles vão contratar quem? A mulher que tem um currículo mais qualificado no termo de estudo. Então isso é o que constatou também essa pesquisa, né? E aí, dando continuidade, há uma constatação recorrente de que, independente do gênero, ou seja, se for homem ou mulher, a pessoa com maior nível de escolaridade, ela tem mais chances, né, e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.
Então não é tanto a questão de gênero, é a questão de qualificação profissional. Conforme estudos então recentes, verifica-se mesmo que o mercado de trabalho ele está justamente tentando trazer uma mão de obra cada vez mais sofisticada e que se adeque melhor a essas mudanças do mercado. Constata-se também uma significativa melhora entre as diferenças salariais, né? Ou seja, a remuneração, o pagamento, quando comparadas ao sexo masculino. Contudo, ainda não foram superadas, né, as recorrentes dificuldades encontradas pelas trabalhadoras no acesso a cargos de chefia, né, e de equiparação salarial com homens que ocupam os mesmos cargos e ocupações, ou seja, ainda há um pouco um olhar ainda machista, desigual para com a ideia da chefia, quem que deve, né, exercer o cargo de chefia. Ainda existe, né, alguns casos aí isolados, né, ou representativos que ainda tem uma dificuldade da mulher ser a líder, ou mesmo ter salários compatíveis ao do homem, né? Felizmente, a gente ainda está tentando e lutando para superar, né, essas visões distorcidas e que não colaboram, né, gente? Só atrapalham. Então, segundo o SEAD, que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do Governo do Estado de São Paulo, quanto ao comportamento do desemprego, né, feminino na região metropolitana, no caso São Paulo, observa-se que em 1985 essa taxa era de 15,5% para as mulheres, né, e de 10,1% para os homens, aumentando em 2000 para 20,9%, né, no caso das mulheres, e 15,0% respectivamente. Isso significa que nessa pesquisa, na região metropolitana de São Paulo, né, em 2000, uma em cada 5 mulheres que integravam a população economicamente ativa encontrava-se na condição de desempregada, né? E isso era um fato ruim, né? Só que com a mudança a gente vai ver que mais mulheres estão sendo empregadas, né? Até pela sua qualificação, pela capacidade que ela tem de produzir e de trabalhar aí. Então, o total das mulheres no trabalho precário e informal é de 61%, sendo 13% superior à presença dos homens, que é 54%. E aí a gente vê um dado assim também que diz muito, né? A mulher negra tem uma taxa de 71% superior à dos homens brancos e 23% delas são empregadas domésticas, né? Necessariamente a análise da situação da presença feminina no mundo do trabalho passa por uma revisão das funções sociais da mulher pela crítica ao entendimento convencional do que seja o trabalho e as formas de mensuração desse trabalho, que são efetivamente no mercado. Então, alunos, é a partir dessa pesquisa, né, que trouxe bastante ideias, né, e informações que a gente pode comparar, estudar e analisar aí algumas contradições, né, do mercado de trabalho nessa relação com a mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se alegrar que a gente vê, né, desde o século XX para cá, a gente vê essa maior inserção, né, da mulher dentro do mercado de trabalho e está superando e conseguindo alcançar o seu espaço, né? E é mais do que direito aí da mulher. Então, a gente vai trabalhar um pouco essas questões dentro dessa aula. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula, alunos.